Graça e paz, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical, né? Em família, em casa, tomando todos os cuidados. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele está conosco, né? Sempre, nada tem nos faltado. Não é verdade? Vou convidar você agora a abrir a sua Bíblia lá em Salmos 118, versículo 1 e 14. A palavra de Deus diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E lá no versículo 14 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. A palavra de Deus é bem clara, meus amados irmãos, quando diz que Ele é a nossa força, né? É o nosso cântico. Porque existe uma palavra muito especial aqui. Porque Ele me salvou. Quem nos salvou? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem fez isso? O nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É a Ele que nós temos que prestar o nosso cântico, a nossa homenagem, o nosso amor, o nosso carinho. Porque Ele tem cuidado do povo dele. Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele tem misericórdia para conosco. A misericórdia dele dura para sempre. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque tudo que temos, tudo que somos, é o Senhor que nos dá. Obrigado porque um dia o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, ó Deus, pela família que temos. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Pai. O Senhor tem dado graça, misericórdia, tem abençoado nossos filhos. A Ti nós glorificamos, Te exaltamos, Te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Pai, porque o povo de Deus, Pai, tem sentido a Tua mão estendida. Obrigado porque o Senhor tem respondido às nossas orações. Obrigado, Senhor, porque cada um tem se ajoelhado de madrugada, pedindo ao Senhor o auxílio, a resposta, a saída para tudo aquilo que nós estamos vivendo, Pai. A Ti pertence este mundo, ó Deus. Tudo aquilo que existe aqui foi o Senhor quem criou. É a Ti, ó Deus, que nós rendemos o nosso amor, o nosso carinho, tudo aquilo que temos de bom, nós rendemos ao Senhor. Te agradecemos por tudo, ó Deus. Te louvamos, te bendizemos, Pai. Obrigado, ó Deus, por o Senhor cuidar de nós. Toma conta de todo o povo de Deus, abençoe a nossa escola bíblica dominical, nosso culto, Senhor, o culto de oração das quartas-feiras, que possamos continuar orando uns pelos outros, Senhor. Te peço, ó Deus, abençoa, Senhor, cada aulinha, Deus, das infantil, Senhor, dos adolescentes, dos adultos, de todos nós, Pai, que possamos aprender mais da Tua palavra, para que ela seja guardada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu desejo a você, a cada um de nossos irmãos, uma ótima aula na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Saudades de vocês. Beijos. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Te acolher, o que te formou, quem te fez nascer, os seus olhos lança sobre toda a terra, Ele não dormita, por todos vela, saiba que Ele é Deus.
faz tudo novo de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo de novo pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, não é impossível recomeçar. Saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo de novo pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá, e pela fé as lutas passarão, melhores dias se virão à frente. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo de novo, se for do seu querer. Junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo de novo, se for o seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta, Deus faz tudo novo de novo, novo de novo. Deus faz tudo novo de novo pra você. Bom dia, amados irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso eterno Deus. Estamos hoje aqui para mais uma aula bíblica da nossa escola bíblica dominical. E nessa aula estaremos falando um pouco mais sobre aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos como fundamental. Nós temos falado nesse tempo todo, o nosso tema, você tem acompanhado a nossa escola bíblica, sobre religiões e religiosidade, baseado nessa revista da nossa editora cristã evangélica. E nós já tratamos de vários assuntos, de várias seitas, de vários grupos religiosos, de várias ideias religiosas. Nós falamos de vários, ultimamente nós falamos aí na aula anterior, na semana passada, sobre o ecumenismo, que é um assunto muito importante, muito pertinente para
os nossos dias, falamos do pluralismo religioso, do relativismo, falamos que é das ideias, né, que as pessoas têm, que todos os caminhos levam a Deus, que o relativismo prega muito isto. E estamos aqui para falar hoje sobre um assunto fundamental, que é sobre Jesus Cristo, a suficiência de Cristo. Quando nós falamos de seitas, nós temos que, acima de tudo, estarmos falando e reforçando a questão da suficiência de Cristo. A lição de hoje, a lição 17, é por que Jesus é diferente. Por que em Jesus nós temos algo maravilhoso? Porque Jesus, acima de tudo, é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então é importante e fundamental. Nós continuaremos com esse assunto, com certeza. Eu pretendo, essa na realidade é a última lição da nossa revista, mas eu pretendo abordar alguns outros grupos que não estão nessa revista, né? Alguns outros assuntos que não estão nessa revista. Um deles que eu tenho pensado aí para as próximas aulas é falar sobre o darwinismo, a questão do evolucionismo, como alguns assim preferem falar. A doutrina evolucionista tem sido passado hoje para as pessoas dos nossos dias como uma verdade. A ciência tem isto como uma verdade final e pronto, acabou. A ciência tem isto como uma verdade fundamental, né, e pronto, acabou. E os nossos filhos na escola, se não foram, com certeza serão confrontados com essa doutrina. A não ser que eles estudem no colégio cristão, no colégio de linha cristã, que vai ensinar para eles, né, tanto essa possibilidade, mas principalmente ensinando a doutrina do criacionismo, na qual mostra que o mundo teve um Criador, que o mundo é inteligente, foi criado por uma mente inteligente, com propósito, né, planejado, não algo que aconteceu por acaso, como os evolucionistas assim defendem. Então é um assunto também importante. Mas o assunto de hoje é sobre Jesus Cristo, porque Jesus é diferente. Vamos ter uma palavra de oração, depois estaremos tratando desse assunto agora, para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso na tua santa presença. Abençoa, Deus, a nossa vida, abençoa, Pai, a tua igreja reunida. Possamos, ó Pai, com certeza estarmos sempre falando do teu amor e da tua graça. Nos dê sabedoria dos altos céus e fala aos nossos corações. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus, que está lá no livro de Colossenses, capítulo 1, que é um texto que fala sobre o assunto de hoje, que é um texto fundamental e importante, né, que fala que é, na realidade, um cântico. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que esse texto de capítulo 1, versículo 15 em diante, é como se fosse um cântico que Paulo escreveu e que era cantado pela igreja. Isso mostra que a igreja adorava a Cristo e reconhecia-o como Deus. Tá? Então eu vou ler esse texto e diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte,
para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Um texto maravilhoso, né? Como eu falei para vocês, escrito pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo que foi um grande escritor, se não o maior escritor do Novo Testamento, escreveu epístolas maravilhosas. E esse texto, né, segundo, como eu falei, alguns estudiosos, tudo indica que era um hino de louvor e adoração a Deus, exaltando a pessoa de Cristo. Então isso vai contra o que muitas seitas por aí dizem. Por exemplo, os Testemunhos de Jeová. Eles dizem que Jesus é um Deus, eles reconhecem ele como um Deus, mas um Deus menor, um Deus em menor tamanho, menor poder, e que não deve ser adorado. Porque para o Testemunho de Jeová, eles fazem uma confusão terrível. Uma hora Jesus é Deus, uma hora Jesus é um anjo. Eles não o reconhecem como o Deus único, verdadeiro. Eles não reconhecem ele como Deus, ele não reconhece Deus como triuno, como nós cremos, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então eles fazem uma confusão terrível. Então nós cremos que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Deus é uma triunidade. Deus é uma triunidade. Deus é um só ser, porém subsiste em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E Jesus é a revelação de Deus, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e andou entre nós, e morreu por nós, e ressuscitou por nós, e é o nosso Salvador, é o único mediador, o único que pode nos levar até Deus. É o único caminho para chegarmos a Deus, e o único que pode salvar, que salva pela sua infinita graça e pela sua infinita misericórdia, não fundamentado nos nossos méritos, mas fundamentados no mérito de Cristo, porque ele assim morreu e ressuscitou por nós. Amém? A nossa confissão de fé da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, ela tem alguns artigos fundamentais e é um resumo daquilo que nós acreditamos. A confissão de fé ela foi criada, foi elaborada não por uma única pessoa, mas por um grupo de pastores, de líderes da igreja, isso em concílio. E essa confissão de fé era um resumo daquilo que nós acreditamos, fundamentado, acima de tudo, nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, para nós, é a regra de fé e prática. A Bíblia, para o cristão verdadeiro, ela é a única regra de fé e prática. Então, não só os cristãos evangélicos, mas existem cristãos ao redor do mundo. A igreja é uma só, formada por aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, a nossa confissão de fé rege, eu vou ler para vocês alguns pontos importantes, tá? Primeiro, o artigo 1º. Eu vou ler o artigo número 1, artigo 1º. Diz assim: cremos que há um só Deus, na sua essência, mas que subsiste em três pessoas distintas, coiguais, em poder e em glória, e coeternas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tendo os mesmos atributos e perfeições. Aí o texto que ele cita aqui é Mateus 3, 16, 17, Mateus 28, 18, 19, João 14, 16 e 17, capítulo 16, versículo 12 e 15, 2 Coríntios 13, versículo 13, Gálatas 4, versículo 6 e 7, Hebreus 9, versículo 14, 1 João 2, versículo 22 e 23, 1 João 5, versículo 6 ao versículo de número 12. Tá? Então esse é o primeiro artigo. O artigo que fala especialmente sobre Jesus Cristo é o artigo número 3, diz o seguinte: cremos em Deus Filho, Jesus Cristo, o unigênito do Pai, concebido da Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo, que viveu sem pecado, morreu para expiação de nossas culpas, ressuscitou para nossa justificação, ascendeu à destra do Pai para mediação em nosso favor, de onde voltará para julgar os vivos e os mortos.
Jesus. Eu vou pôr depois na tela, vai ter lá todos os versículos, você pode depois também assim estar acompanhando. Então, ou seja, Jesus, para nós da Igreja Cristã Evangélica e também para os cristãos em geral, ele é fundamental. Ele é suficiente. A sua obra por nós é algo incomparável. Jesus, ele foi reforçado, né, a sua crença. Claro que a igreja acredita em Cristo e segue a Jesus desde o início. Nós vemos que a igreja, desde o início, ela reforçou nos concílios também da igreja que houveram. A igreja sempre reforçou a sua crença em Jesus como único e suficiente Salvador. Com o passar do tempo, a igreja foi se afastando desses propósitos, né? Não digo toda a igreja, mas uma grande parte, a liderança da igreja, quase na sua maioria, foi se afastando. E Deus levantou homens para chamar o povo a atentar a isto, a estar realmente olhando para Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Então, ou seja, Jesus é o Senhor de todas as coisas, é o nosso Rei eterno. No Evangelho de João, temos um texto na qual alguns homens foram questionados pelos fariseus, alguns homens que creram em Jesus, que ouviram a sua palavra, creram que ele era o Messias, foram questionados, e nós vemos uma resposta interessante que os homens que creram em Cristo deram para os fariseus. Está lá no João capítulo 7, versículo 46, que diz: responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Esse é o nosso versículo base da nossa lição de hoje. Então, ou seja, Jesus é diferente, Jesus é incomparável, Jesus é suficiente, Jesus é o nosso Deus eterno, Jesus é Senhor sobre todas as coisas, Criador de todas as coisas, como assim a Bíblia nos ensina. Então, ou seja, nós podemos louvá-lo de todo o nosso coração, né? O primeiro ponto que eu queria ressaltar nessa lição, da qual nós estamos estudando, que apresenta Jesus como Deus. Os homens por aí negam. Muitos têm Jesus como um grande líder, muitos têm Jesus como um profeta, muitos têm Jesus como um anjo. Nós vimos isso nesse tempo todo que nós estudamos, né? Como as pessoas assim creem e afirmam ser Jesus Cristo. Nós vimos lá, quando nós estudamos sobre os muçulmanos, que Jesus para eles é um profeta, menor que Maomé, mas é um profeta. Mas não é isso que diz o Alcorão. Se nós basearmos pelo Alcorão, vamos ver que Jesus é maior do que Maomé, porque pelo Alcorão Jesus não morreu. Jesus não morreu. Jesus, Deus simulou, né? Deus o tirou da cruz. Né? Quem morreu lá na cruz foi uma outra pessoa, que lá foi simulado. Isso os muçulmanos afirmam. Nós vimos também com relação aos espíritas. Né? Os espíritas têm Jesus como um ser iluminado, como um ser de luz, né? O maior homem que viveu na Terra, coisa desse tipo. Nós vemos também nas Testemunhas de Jeová, como nós aqui estudamos, que Jesus, ele é um Deus menor, é um Deus. Tanto é que eles traduziram, eles alteraram lá o João capítulo 1, versículo 1, aquilo que nós falamos, que o verbo era Deus, eles colocaram na tradução deles, na tradução da Testemunha de Jeová, que Jesus é um Deus. Então Jesus para eles é um Deus, é mais um Deus. Eles acabam se tornando politeístas. Eles dizem crer num só Deus, e quando você questiona o Testemunho de Jeová sobre isso, eles vão dizer que Deus é um título, que nós não estamos falando de um outro ser que contém divindade, mas Jesus é Deus, assim como o Pai é Deus. Deus é um Deus maior, Jesus é um Deus menor, e assim eles vão Deus com D minúsculo, sendo que na língua grega, na época de Jesus,
e na época dos apóstolos, quando escreveram o Novo Testamento, não havia diferença de letra maiúscula e minúscula. Não sei de onde eles tiraram isso. Então, assim, os homens falam sobre Jesus. Para muitos, Jesus foi um herói. Jesus foi um estadista, foi um revolucionário. Jesus, muitos até reconhecem, né, que ele foi uma pessoa boa, uma pessoa que teve bons propósitos e tudo mais, mas não reconhece como um Deus. Até mesmo entre os judeus, que não reconhecem ele como Messias. Claro que muitos judeus creem que ele é Messias, e eu aceito como Messias, mas, na sua grande maioria, né, alguns grupos judeus têm ele como um grande líder do povo judeu, um grande sábio, mas não o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Falando um pouco mais sobre Jesus como Deus, um dos livros do Novo Testamento que mais expressam a divindade de Cristo é o Evangelho de João. João escreveu com grande profundidade. Claro que todos os outros evangelhos, como Mateus, Marcos e Lucas, as epístolas de Paulo, como nós lemos o capítulo 1 de Colossenses e outros textos mais, o livro de Apocalipse, nós vemos a divindade de Cristo no Antigo Testamento, em várias partes do Antigo Testamento, mas o Evangelho de João fala com clareza sobre a divindade de Jesus. Eu vou ler um texto lá de João capítulo 1, versículo 1, que fala sobre isso. Diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2 diz o seguinte, 2 e 3 diz algo importante. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, João, ele começa o seu evangelho afirmando que Jesus é Deus, assim como o Pai, que ele estava com Deus no princípio. E é profundo isto, porque além de mostrar que ele é Deus, que ele é Criador, né, porque o texto aqui fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João, interessante que ele cita um nome importante de Jesus, que é Logos, ou Verbo. A palavra Logos, a palavra grega, é a palavra original do texto grego, da qual João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que traduzindo para o português seria Verbo ou a palavra. Algumas versões mais modernas trazem, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Jesus, ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Deus falou, haja luz, houve luz. E assim Deus foi criando o universo, o mundo. E ele estava com Deus. Então, é uma das maiores provas que nós temos sobre a doutrina da Trindade, que Deus, ele é triuno. Deus subsiste entre as pessoas. Porque lá, esse texto de João está ligado inteiramente com Gênesis capítulo 1, versículo 1, que eu vou ler para vocês também, que é o primeiro versículo da Bíblia, um versículo fundamental, pequeno e profundo, que fala o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3, olha que importante que diz: disse Deus, ou seja, através de sua palavra, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Ou seja, nós vemos nesse texto aqui, a Bíblia, desde Gênesis, e por toda a Bíblia, mostra que Deus é um só. E que Deus criou o universo e criou todas as coisas. Então, ou seja, a Bíblia é clara em dizer e colocar Ele como Criador, juntamente com o Pai e o Espírito Santo.
Até que em Gênesis capítulo 1, que eu acabei de ler, mostra que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A ideia que nos dá, que a Bíblia nos mostra, e a ideia que está no texto original em hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, dá a ideia que o Espírito Santo estava concedendo vida. A ideia, o verbo usado ali é o mesmo verbo usado para chocar, que nós usamos, né? Aquela ideia de quando a galinha senta em cima dos ovos, está chocando aquele ovo para conceder vida àquele ovo, para gerar ali um filhotinho. Então, a ideia é que o Espírito Santo estava ali. Então, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos criando o universo, criando o mundo, criando o homem. Tanto é que quando chega lá em Gênesis, quando ele vai criar o homem, ele fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali está no plural. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos uma unidade, assim como Deus também é uma unidade, né, que subsiste em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Voltando lá para Colossenses, o texto que nós lemos lá no início, Colossenses capítulo 1, aquele texto que eu li, que eu falei para vocês que é um hino de adoração a Deus, e tudo indica que a igreja cantava esse hino e louvava e adorava a Cristo, né, como Senhor, reconhecia Ele como Senhor, como Criador de todas as coisas, né? Então nesse texto nós vemos nos ensinando sobre Jesus Cristo. Algumas lições fundamentais que eu queria destacar para vocês hoje, tá? Inclusive está na nossa revista esses pontos, né? O texto diz que Jesus é Deus e como tal, Criador, né? No versículo 16 ele fala: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 16 de Colossenses. Então mostra que ele é criador e para ele subsiste todas as coisas. Ele é necessário, né? Ele é o sustentador do universo. Ele é o nosso Senhor, soberano sobre todas as coisas. Então esse texto, Paulo diz aqui que nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, ou seja, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele foi criado para que ele seja Senhor sobre todas as coisas, né? Nós vemos também que ele é eterno. Versículo 17 diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Está falando de Jesus. Não está falando da pessoa do Pai, mas da pessoa do Filho. Então ele é eterno. Ele sempre existiu. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele se fez carne e habitou entre nós. O Espírito Santo o gerou no ventre de Maria, mas ele sempre existiu em toda a eternidade. Outra coisa importante também, ele é o sustentador, né? Nele tudo subsiste. Jesus é necessário. Nós dependemos dele. Nós dependemos totalmente dele. Até que João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz uma coisa interessante. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele fala uma frase fundamental: porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, nós não somos nada. Dependemos totalmente dele. Então, meus amados irmãos, quando nós falamos da suficiência de Cristo, quando nós falamos de Jesus como Senhor, como único caminho, é importante nós frisarmos isso, porque um dos pontos que as seitas divergem de nós cristãos é menosprezar a pessoa de Cristo. É colocar Cristo no segundo plano. É não reconhecê-lo, por mais que alguns grupos até dizem que ele é o Salvador do mundo, mas creem na salvação pelas obras. Creem que o homem efetuou sua própria salvação. E não é isto que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não ensina isto. Nós somos salvos pela graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Nós somos salvos fundamentados e baseados nos méritos de Cristo, não no nosso merecimento. Cristo é o centro da nossa fé. Cristo
é o centro da Bíblia. Sem Jesus, a Bíblia perde sentido. Sem Jesus, a nossa fé perde sentido. Ou seja, eles menosprezam Jesus. Eles o reduzem a um mero homem, a um mero anjo, a um mero profeta, a um ser inferior. É isso que as seitas fazem. Ou colocam outra divindade, ou colocam outro ser acima de Jesus. Quantos tentaram fazer isso? Né? E tentam fazer isso. Mas Jesus é o nosso cabeça, Jesus é o principal, né? Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, né? Tanto é que Paulo diz no versículo 18 de Colossenses capítulo 1, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, ele é o principal na igreja. Uma igreja que não tem Jesus como centro, como alicerce, é uma igreja que se afastou totalmente de Deus. Por isso que aconteceu a reforma protestante, porque a igreja estava se afastando de Cristo. Cristo não era o principal, Cristo não era o Salvador. A salvação era pelas indulgências. A pessoa pagava uma indulgência para ser salvo, para que a sua alma fosse livre do inferno. Se desenvolveu a doutrina do purgatório. O que é o purgatório? A pessoa morre, fica no purgatório, se purificando, burilando, para depois sim entrar no céu, porque é necessário isso. Então você intercede, você ora, você acende uma vela para aquela pessoa, para que ela possa ser perdoada, ser purificada e poder assim entrar no céu. Essa é a teoria a doutrina do purgatório. E não é isso que a Bíblia ensina. Jesus Cristo falou ou a céu ou a inferno. Não existe meio termo. Não existe salvação pós-morte. A salvação é em vida. É crendo em Cristo como nosso Senhor e Salvador. E para isso ele nos chama. Ele diz, vinde após mim. Eis que estou à porta e bato. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele convida o homem a ter um encontro com Deus. E para isso ele ofereceu sua própria vida. Então é para isso que a Bíblia assim nos ensina. Que ele veio para oferecer a sua própria vida em resgate de cada um de nós. Tanto é que no versículo 22, Paulo diz aqui, de Colossenses capítulo 1, versículo 22, diz assim, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, ou seja, a morte de Cristo foi necessária. Sem ela, nós estaríamos perdidos. Ele nos reconciliou mediante o corpo da sua carne, mediante a sua obra. Ele é o Cordeiro de Deus, que Deus enviou para tirar o pecado do mundo. Ele se entregou em meu lugar, em seu lugar, para nos salvar. Então, ou seja, ele é o Senhor sobre todas as coisas, e assim nós devemos adorá-lo de todo o nosso coração, né? Tanto é que na revista o autor aqui está dizendo o seguinte, afirmar que Jesus é Deus é fundamental porque define sua natureza e maneira de agir para com o seu povo. É fundamental para a igreja crer que, como Deus, ele tem os mesmos atributos do Pai e participa igualmente de suas obras. É fundamental. Para isso nós temos, como eu falei para você, na nossa confissão de fé, que nós cremos que ele é o Senhor, que ele é o Deus Filho, que está em mesma igualdade com o Pai e com o Espírito Santo, sendo coeterno com o Pai, né, tendo os mesmos atributos. E assim nós o louvamos, assim nós o exaltamos de todo o nosso coração. Outro ponto importante que eu queria ressaltar nessa revista é o ponto 2. Eu vou estar dividindo essa lição em 2 aulas, para que o vídeo não fique tão extenso, porque é um assunto importante, nós falarmos da singularidade de Cristo, de Ele como nosso Senhor, como Ele é diferente de todas as demais religiões, demais líderes que o mundo conhece. Por mais que eles tiveram bons objetivos, mas Jesus é excelso, é incomparável, é o nosso melhor amigo. Então, eu queria ressaltar o ponto 2 da lição, que é Jesus é o único Salvador. Lá no início, quando eu fiz aquele slide de introdução da lição, você viu que eu coloquei lá um slide contendo o versículo de João capítulo 14, versículo 6, que você deve conhecer muito bem, que diz,
Jesus Cristo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Jesus fecha a questão ali, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Não há outro que nós podemos confiar, crer e buscar em prol para que sejamos salvos. Não há outro. Somente Ele tem poder para salvar. Não é a religião que salva o homem, não é as boas obras que levam o homem para o céu, não é o meu próprio esforço, a minha própria colaboração que vai levar o homem para o céu, mas sim Jesus Cristo, que é o Senhor sobre todas as coisas. Isso nós temos que crer plenamente, de todo o nosso coração. A Bíblia mostra claramente que Ele é o Senhor. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, Pedro pregando, ele falando sobre a suficiência de Cristo, lá no versículo 11, versículo 12, Pedro fala: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Jesus é a pedra fundamental da nossa vida, das nossas doutrinas, da nossa fé. Sem Jesus, a igreja perde o sentido. Sem Jesus, a Bíblia perde todo o sentido. Se você tirar Jesus da Bíblia, a Bíblia perdeu todo o seu sentido. Porque a Bíblia, ela trata de uma história, desde Gênesis até Apocalipse, a história da salvação. E Jesus é o personagem principal dessa história. Uma vez eu vi um pregador, uma pessoa falando, se fosse resumir a Bíblia em uma só palavra, essa palavra seria Jesus Cristo. Porque Ele é o centro da Bíblia e da nossa fé. E Pedro dizendo, Ele é a pedra angular, a pedra principal do alicerce. E Pedro fala no versículo 12, para os homens ali, dizendo o seguinte: e não há salvação em nenhum outro. Ele fecha a questão também, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Olha que maravilha. Não há outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Então, ou seja, se chegarem para você uma seita, algum grupo, alguma pessoa pregando um evangelho contrário do que este, dizendo, olha, você tem que aceitar a nossa fé, a nossa doutrina, senão você não vai ser salvo, você tem que guardar esse dia, senão você não vai ser salvo, vai ter que guardar o sábado, ou seja, o que for, senão você não vai ser salvo. Se você não for dizimista fiel à nossa igreja, você não vai ser salvo. Se você não pertencer ao nosso grupo, você não vai ser salvo. Eu lembro quando eu me converti a Cristo, ainda era adolescente, eu me converti a Cristo, Deus trabalhou profundamente no meu coração, porque nós tínhamos um grupo de oração que reunia vários jovens de várias igrejas, jovens da minha idade na época, eu tinha na época, se não me engano, acho que 15 anos por aí, mais ou menos, não estou bem lembrado, já faz um certo tempo, que eu estou com 51, então já faz muito tempo atrás. Então nós reuníamos todo sábado à tarde para ler a Bíblia e orar. Impressionante. Nós éramos adolescentes, se reuníamos para falar de Jesus, para compartilhar da fé, e muitos ali estavam ali e era um grupo interessante, porque nós líamos a Bíblia, orávamos, compartilhávamos, cada um era de uma determinada igreja, até que um belo dia apareceu um senhor de uma determinada seita chamada Tabernáculo da Fé, que é uma religião, uma seita. Eu posso até trazer um estudo futuramente para você, fique alerta. Aqui em Santa Mara tem um templo deles, onde eles colocam Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. De evangélico não tem nada, porque eles não creem na Trindade, eles têm um profeta que escreveu alguns livros, alguns escritos que para eles é inspirado por Deus. Então, ou seja, chegou um senhor e conseguiu arrebanhar algum daqueles jovens. Foi triste. Alguns deles foram para essa determinada igreja, abandonaram a sua igreja que frequentavam, eles eram de uma igreja pentecostal, e foram para essa igreja herética, que não tem nada de evangélico. E infelizmente, eles foram para lá, nós tentamos trazê-los novamente, e eu conversando com um deles, ele propôs que eu teria que, para ser salvo, ir para a igreja deles. Eu falei, você me desculpa, Jesus é meu Salvador, eu já aceitei Ele como meu Senhor, já tenho certeza da minha salvação, para que eu vou ter que ir para essa igreja? Se eu tenho Cristo, se Cristo, a Bíblia diz que Ele é o nosso único Salvador, não é a igreja que salva, aquilo é muito estranho.
muito confuso. Então, quando você vê uma doutrina que menospreza Jesus, que coloca Jesus em segundo plano, que não o reconhece como Deus, não o reconhece como Criador e como o suficiente para a salvação, você se afaste. Você se afaste. Então, aqui na nossa lição, o autor ele cita o livro, o texto de Judas, capítulo 3. Judas, capítulo 3, que eu vou ler para vocês. Melhor dizendo, não é Judas capítulo 3. Judas só tem um capítulo, tá? É o versículo número 3 e o versículo número 4 que o autor aqui da nossa lição de hoje, ele cita, que é um texto que Judas nos alerta a estarmos muito atentos, tá bom? Diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Meus amados irmãos, nós fomos chamados para batalhar pela fé que foi entregue aos santos, aos apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que aprenderam aos seus pés, aqueles que tiveram o melhor seminário teológico que o mundo conheceu. Imagina só você, o privilégio que aqueles homens tiveram, de Pedro e de tantos outros ali, Tiago, Felipe, tantos outros, que sentaram aos pés de Cristo, que aprenderam diretamente com o Senhor aquilo que ele passou, aquilo que ele ensinou, que viram os seus milagres, que viram o seu poder sendo manifesto, que viram ele sendo crucificado, que puderam, logo após a sua ressurreição, poder conversar com ele, que o viram subir aos céus e sentar à direita de Deus. Olha só que maravilha. E ele diz aqui, Judas dizendo o seguinte: vocês foram chamados para serem batalhadores pela fé. A fé que foi entregue aos santos. Olha só que papel que nós temos. Então, cada um de nós, meus amados irmãos, somos apologéticos. Somos apologetas. Apologetas é aquele que defende a fé. A igreja teve vários homens em toda a sua história que defenderam a fé que foi entregue aos seus santos apóstolos e que vem sido pregado desde o início da igreja e defendida por cada um de nós. Assim nós devemos defender a fé genuína da palavra de Deus, que foi defendida pelos reformadores, da qual elaboraram ali os 5 solas, que eu sempre falo para vocês, né? Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente a Deus devemos dar glória. São 5 pontos fundamentais. Eu tenho falado desde o início dessas aulas para vocês. Grave bem isso. Tá? Grave bem isso. E no versículo 4, Judas é um capítulo só, versículo 4 diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Transformaram a graça em libertinagem. É claro que nós não podemos pensar, porque eu sou salvo pela graça, eu posso fazer o que eu bem quero. Jamais. Nós temos que viver em santificação, em santidade. Nós não podemos fazer o que nós bem entendemos. Nós fomos salvos pela graça, nós somos livres por Cristo do pecado, da escravidão do pecado, porém nós temos responsabilidades. Tem um exemplo interessante que eu explico sobre liberdade cristã. É como se você pegasse, por exemplo, você vê lá um pássaro numa gaiola, um canarinho está lá na gaiola cantando bonito. Você vai, abre aquela gaiola e solta aquele pássaro para a liberdade. Ele se tornou livre. Pode voar para onde ele quer. E ir para cima da árvore que ele bem quiser. Só que tem um porém. Aquele pássaro, ele vai ter que procurar a sua própria alimentação, porque você não vai colocar mais alimentação para ele. A não ser que ele volte na sua casa, você coloque lá um pote, ele venha comer. Mas ele vai ter que procurar a própria alimentação, a sua própria água. Ele vai ter que procurar um local seguro, onde nenhum animal possa vir e
e caçá-lo. Ou seja, ele é livre, porém a partir de agora ele tem responsabilidades. Então a liberdade cristã envolve responsabilidades também. Nós temos que ser perseverantes. A perseverança não tem poder para nos salvar. As nossas obras não têm poder para nos salvar, mas nós fomos salvos para as boas obras. Isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, quando ele fala que somos salvos pela graça de Deus. Então nós temos responsabilidades. Temos que viver em santificação. John Wesley foi um grande pregador cristão do século 16, 17. Ele começou, e naquela época os cristãos viviam à sua maneira, tinha muitos bares, o povo vivia bebendo, o povo vivia totalmente perdido. E ele começou o movimento de santificação, de santidade, de oração, de estudo bíblico e de santificação. Os puritanos também, mais ou menos nessa mesma época, um pouquinho antes de John Wesley, eles lutaram por uma igreja pura na sua doutrina, na sua pregação, no seu entendimento das escrituras, que levasse a sério Jesus. O termo puritano ele foi corrompido. Hoje, quando você fala puritano, você imagina uma pessoa que quer ser uma pessoa mais certa, mais correta do mundo, né? Tudo mais. Mas não, puritano é aquele que tinha a sua fé em Jesus, que professava a sua fé em Jesus, que queria uma igreja pura, uma igreja centrada em Cristo, na sua palavra, nas suas verdades. Então assim nós devemos ser. Então Jesus, a Bíblia mostra claramente que ele é o Salvador, ele é o único nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. João 3,16 é o versículo fundamental também que nós conhecemos, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é o único caminho, né? Jesus é o único Salvador, não há outro meio. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então que nós possamos assim estarmos louvando e exaltando ao Senhor. Amém? Assim nós possamos louvar e exaltar ao Senhor. Outro texto importante está lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo número 10 e 11, que Pedro fala que Cristo foi profetizado, a sua obra, a sua importância desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento. Diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da sua graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Ou seja, Jesus, a sua obra, tanto o seu sofrimento quanto a sua glória, foram profetizados no Antigo Testamento. Tanto é que se você ler o capítulo 53 do livro de Isaías, ele é um dos textos mais claros do Antigo Testamento que fala da obra de Cristo, que ele foi moído pelas nossas transgressões, que ele foi ferido pelas nossas iniquidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías fala claramente, profetizando claramente a obra que Cristo faria por cada um de nós. Os judeus, que nós já estudamos também nessas lições, eles falam que aquele texto, Isaías 53, se refere ao povo de Israel, que seria sofrido, que seria perseguido, como foi, claro, o povo de Israel foi duramente perseguido em grande parte da história. Depois que destruíram Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, houve a grande diáspora judaica, e os judeus foram perseguidos por onde quer que eles passaram. Tanto é que os romanos perseguiram Jesus, os judeus. Depois, mesmo nos tempos modernos, agora, Hitler, né, perseguiu duramente os judeus. Vocês conhecem muito bem a história do Holocausto. A Inquisição perseguiu duramente aos judeus. Judeus foram expulsos. Judeus foram enviados para o Brasil, para você ter uma ideia. Diz que, segundo estudos recentes, grande parte da população brasileira possivelmente possa ter descendência judaica, porque muitos judeus foram expulsos de Portugal. Muitos foram
convertidos à força ao catolicismo, e proibidos de professar a sua fé judaica. Muitos professavam sua fé judaica escondidos. Tanto é que aqui no Recife, tem uma uma sinagoga antiga, que é da época do descobrimento do Brasil colônia, quando os holandeses dominaram Recife, que eles tomaram dos portugueses e dominaram por um período, até que os portugueses os expulsaram. Os judeus podiam cultuar livremente, eles fizeram uma sinagoga e depois tiveram que ir embora, dali. Então, ou seja, Jesus foi profetizado no Antigo Testamento. Os homens de Deus, santos, falaram, movidos pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo, que Jesus haveria de vir, sofrer por nós, e através dele nós seríamos salvos da condenação eterna. E outro texto importante que nos fala também é o livro, a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus, ela é fundamental para falar sobre a obra de Cristo. Hebreus 9, versículo 15, diz o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ou seja, Jesus é o mediador da nova aliança. A Bíblia ensina claramente que ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5, diz claramente, é um texto muito conhecido também de vocês, fala: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, Jesus é o nosso único mediador. Único mediador. Não há quem possa fazer essa mediação. Não adianta você orar para tal ser, para tal pessoa, para tal divindade, orar para tal pessoa que serviu a Deus, e muitos que foram servos fiéis a Deus. Não adianta. Eles não podem fazer nada por você. Somente Jesus é o nosso mediador. E Paulo, continuando no versículo de número 6, ele dá as razões. Qual é a razão de Cristo ser o nosso único mediador? Ele fala: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, ele se deu em resgate por todos, como diz o texto, para nos levar a Deus. Ele, Jesus, se ofereceu por mim e por você. É importante entender isso. Se você que está me ouvindo ainda não entendeu isso, saiba de uma coisa: Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu, quando me converti a Cristo, foi interessante. Eu sempre tive Jesus, mesmo antes de me decidir por Jesus Cristo, e segui-lo, e aceitar como meu único e suficiente Salvador. Eu via em Jesus um grande homem. Eu entendia até que ele era Deus, mas eu não entendia, não compreendia com profundidade o que ele fez por mim. Eu assistia aquelas cenas quando passava na televisão, ele morrendo por nós, aquilo me revoltava. Eu era um garoto, eu tinha vontade de ir lá e livrá-lo da cruz, achava um absurdo. Mas um dia eu pude compreender que ele morreu pelos meus pecados. Um dia, num culto de ceia, eu me converti na Igreja Metodista do Brasil. Eu era um garoto, e num culto de ceia eu pude compreender o pastor ministrando a ceia, falando que Cristo foi o resgate. Ele se ofereceu para nos salvar. Foi necessário ele morrer por mim. Aquilo brilhou no meu coração. Eu não esqueço até hoje. Eu senti uma alegria muito grande em saber que alguém morreu por mim, e esse alguém é Jesus Cristo. Por isso ele é o nosso único e suficiente Salvador, é o único caminho. Ele é a ponte que nos liga até Deus. Ele é a ponte que nos liga até
o Senhor. E o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo número 12, ele nos dá uma instrução importante. Ele fala o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. À destra de Deus. Versículo 14, ele fala também: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, o sacrifício de Jesus, né, ele é o único Salvador. Por quê? Porque ele é o único caminho que nos leva até Deus. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia assim nos ensina. Ele é a ponte que nos leva até Deus. A Bíblia, eu li vários textos, li para vocês o texto da qual Pedro fala que não há outro nome que importa que sejamos salvos. Judas diz que nós temos que defender essa fé, que muitos estão tentando perverter, que negam o próprio Senhor. E o autor aos Hebreus diz que ele se ofereceu uma única vez. Ou seja, o seu sacrifício, versículo 12, né, oferecido para sempre. Ou seja, o sacrifício de Cristo é eficaz. Você não precisa mais fazer um sacrifício para ser salvo. Você não precisa mais pegar uma cruz, carregar aquela cruz pesada, andar léguas e léguas para pagar para alcançar uma graça ou alcançar a própria salvação. Você não precisa dar o seu dízimo. Claro que o dízimo é a nossa obrigação como cristãos, porque nós assim honramos, né, e devolvemos ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado, porque o dízimo não estou dando, eu estou devolvendo ao Senhor aquilo que pertence a Ele acima de tudo. Mas isso não tem poder para me salvar. Não é o batismo que vai te salvar, não é frequentar a igreja, não é participar da igreja A, B ou C, ou ser membro de uma igreja evangélica, seja qual for, que você vai ser salvo. Mas é através do sacrifício de Cristo, porque Ele se ofereceu uma única vez de maneira eficaz. E Ele intercede por nós. Ele é o nosso mediador, né? Ele é o nosso mediador. E como nós lemos também, porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo justificados. Muitos por aí pregam doutrinas estranhas. Tem grupos que pregam que Jesus ainda está se oferecendo a cada dia. A ceia que nós celebramos, ela é um memorial. Ela não é um sacrifício. Tem muitos grupos que acreditam que que os elementos se transformam, então Cristo morre em toda a ceia. Não, Ele se ofereceu uma vez por todas para nos levarmos até Deus. Ele não está fazendo juízo investigativo, como muitos por aí assim afirmam. É como se em 1844, sei lá quando, ele entrou lá no Santos dos Santos. Não, tem grupos que pregam isso. Mas ele intercede por nós. Ele morreu, ressuscitou e subiu e sentou à destra de Deus, da qual há de vir para nos julgar. Assim a igreja creu desde o início. No credo apostólico diz que ele sentou à destra do Pai, da onde há de vir para julgar vivos e mortos. Assim a Bíblia nos ensina, e assim nós cremos, e assim nós confiamos. Então, ou seja, meu amado irmão, nós vimos hoje na nossa lição que Jesus é Deus acima de tudo, assim como o Pai e o Espírito Santo. Que Deus é uma triunidade, que nós cremos, né, que Deus é um só, porém subsiste em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Ambos trabalham em prol da nossa salvação. Deus nos amou, Deus Pai nos amou de tal maneira. Ele envia o Deus Filho para morrer por cada um de nós. E o Espírito Santo é aquele que nos convence dos nossos pecados, aquele que nos santifica, que nos fortalece, que atua, que direciona a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que capacita os homens com dons, que chama, que capacita, ou seja, Deus agiu por nós. Por isso nós somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque os três trabalham em prol da nossa salvação. Que Deus sim te abençoe. E Jesus é o único caminho que nos liga até Deus. Amém? Para isso Deus proveu essa tão grande salvação. E que assim você possa anunciar, proclamar e dizer que Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. Que Deus assim te abençoe. Vamos orar, então, encerrando a nossa aula. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse instante tão precioso na Tua santa presença.
Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos ensina que Jesus Cristo é o único caminho que nos leva até Deus. Que Ele é o nosso Senhor e assim nós o adoramos, assim nós o servimos, assim nós o exaltamos, porque o Seu nome está acima de todo nome. E que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a honra e glória do Senhor, Deus eterno. Ó Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho. Obrigado porque Cristo derramou o Seu sangue por nós. Obrigado porque o Espírito Santo trabalhou e trabalha em nosso ser. Que Ele possa moldar o nosso caráter, que Ele possa moldar a nossa vida para que possamos ser crentes fiéis a Ti de todo o coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor caminha conosco e o Senhor é o nosso melhor amigo. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus Te abençoe. Abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra alegre em Ti, Jesus, se alegre em Ti. Cristo e nele vou permanecer. Levar